Antes de começar, eu queria, em nome de todos os que fizeram possível a edição da Física e Metafísica da Pintura de Louis Catio, eu quero agradecer, em particular, a Fábio Malavoglia, que é o factotum deste livro, o tradutor e outros. Queremos agradecer a grande aportação, colaboração de Mônica Madureira, que está no mundo de Deus já, e que sem ela tivesse sido muito mais complicado de editar este livro. Então, graças a Mônica Madureira e a todos os que, em particular a ela e a todos, a sua família, e a todos os que fizeram possível a edição da Física e Metafísica da Pintura. Então, esta obra, Louis Catio, francês, nasceu em 1904 em Valenciennes e morreu em Paris em 1953. Isto é, um europeu de tradição hermético-cristã, hermético-católica, de tradição. A alquimia é o esoterismo do cristianismo, como a cabala é o esoterismo do judaísmo. Então, ele está nessa perspectiva, ele está nessa experiência e ele é pintor. Ele não pensava escrever livros, ele simplesmente pintava. O seu ofício é pintor. Mas a partir do ano... já muito antes se interessava, enfim, pelo esoterismo. Ele criou o ano 34, e tinha 30 anos, com outros... artistas, poetas, pintores de Paris, um movimento, era a época dos movimentos artísticos, ele criou o transilismo, um conceito que está numa sala que eles criam, que é a gravitações, as gravitações, diríamos. E então eles põem em circulação o termo de transilismo, porque ilê em grego é a matéria. Ele, então, vai além da matéria. Então, toda a sua vida, ele está na perspectiva de ir além da matéria, além do visível, de pôr de manifesto nele o real e exteriormente através da realidade comum. Mas ele busca, como o alquimista que é, a experiência do que é real. Da divindade nele, não há nada fora. Fora está o quê? A pintura. A pintura que explica, que representa, que é uma imagem plástica exterior dos mistérios da regeneração humana, que são os mistérios do homem, do ser humano. Aí homem e mulher é o mesmo, todos temos o mesmo, mas a convenção e a linguística falamos homem como humanidade. Então, perante a guerra, ele esteve escrevendo fruto de uma inspiração que ele não esperava. Então, na sua casa, acordado, meio dormindo, na rua, chegavam aforismos, frases curtas ou mais compridas, que ele ia anotando e guardava. Aí, a partir de um certo número, ele ordenava por livros, que chamava, que são capítulos. E quando terminou a Guerra Mundial, 45, ele foi na guerra. Enfim, o 46, ele fez uma autoedição da Mensagem Reencontrada em 12 capítulos, 12 livros. E a partir desse momento ele começa a escrever. Aí já não é que ele recebe essa inspiração que vem de Deus, que não é dele. Ele sempre falava, não, esse livro não é meu, a Mensagem Reencontrada não é meu. A Mensagem Reencontrada, eu sou um instrumento, eu sou o piano. O pianista é o espírito que me envia essas mensagens. E a partir da publicação, mais ou menos, da física, da Mensagem Reencontrada, ele começa a escrever um tratado de física e metafísica da pintura,
que é seu ofício. Então começa a escrever, ele tem é um livro, não é um texto de 1000 páginas, blá, blá, explicando 1000 vezes o mesmo. Não. O princípio da tradição hermética, que é a da mensagem reencontrada, o princípio é aumentar a experiência e diminuir o discurso, e não o contrário. Isso é aplicável a todas as artes. Assim, ele termina, poucos anos depois, ele termina a Física e Metafísica da Pintura, mas fica aí no canto, aí na sua casa, aí no escritório, perante anos, muitos anos. Então, este livro é inédito até o ano 1991, que se publicou em francês, porque os amigos de Leucatio da Bélgica não tinham pressa para publicar este livro, não sei porquê, mas é assim, só acontece o que tem que acontecer. E depois, o ano 98, se publicou a primeira versão não francesa em espanhol, e agora a edição em português. Digamos, a segunda língua traduzida no mundo é espanhol e português. E, bom, ele divide a obra, como diz o título, física e metafísica. A física, ele trata das matérias, dos métodos da pintura, da qualidade dos materiais que ele usa e que, de alguma maneira, ele não está em nenhuma escola, ainda que ele cultivou vários estilos, digamos, mas ele não está em nenhuma escola, nem quer estar em nenhuma escola. Mas o importante, além dessa primeira parte, esses 8 primeiros capítulos, é que ele intenta criar uma pintura, com o seu estilo, que podemos chamar de expressionismo, fauvismo, que era Rouault, Matisse, Matisse é fauvista, e outros, que é um traço grosso e muito forte de pintura, provocativa. Estão aí no pós-impressionismo, no expressionismo abstrato e figurativo, no fauvismo. Fauve, em francês, é besta, a pintura besta. É pintura provocativa. Bom, é muito fruto da época. Na época estão os grandes, os que agora são os grandes. Então, mas o que é que tem de particular? É que ele diz que ele recuperou a técnica dos irmãos Van Eyck, da pintura holandesa. Ele recupera essa técnica, ele cria, digamos, ele pinta ao fresco. Ele faz as suas próprias tintas, cores, tudo. É tudo artesanal, digamos. Mas como ele é um alquimista da antiga escola tradicional, ele pinta uma pintura que é viva, como, por exemplo, como Botticelli. Se vocês vão no Uffizi, em Florença, vocês ficam perante de uma pintura de Botticelli e vocês percebem uma coisa diferente aos outros, que tem muito, como no Prado, como no Louvre, tem muita pintura, mas viva, muito pouca. Eles conheciam a arte de magnetizar, de vivificar a matéria com a que se pinta. Isso não todo mundo tem esse dom, porque além da técnica é preciso ter um dom. E ele cria uma matéria que ele fala de la belle matière. La belle matière, a bela matéria. A bela matéria. Desculpa, alguém tem para saber quando estou falando 1 hora, meia hora, 15 minutos? Sim? Eu agradeço. É porque não levo
Obrigado. Ele é Rosa Cruz? Não. Não, ele era alquimista, ele não estava nem na Rosa Cruz, nem na maçonaria, nem nos grupos de Cancellier. O Jean Cancellier, na época, era o alquimista da França. Não, não sei se conheceu, não sei se conheceu a todas, Matisse, Kandinsky, Picasso, e Braque e outros, não sei. Ele não fala nas suas cartas, porque ele escrevia tinha uma relação epistolar muito interessante e intensa com amigos que tinha. Mas só fala que pena que Picasso se vendeu ao mundo, porque era um gênio. Mas é uma referência assim muito breve, mas não, porque claro, bom, estamos no mundo, então você pode escolher fazer só o que você quer como artista, ou bem o que é que querem os galeristas, se diz em espanhol, os galeristas, os intermediários, o negócio da pintura, as inversões, enfim, todo esse mundo que escapa completamente ao que é a arte propriamente. Mas, bom, não podemos julgar ninguém, porque nós somos Deus, portanto, é Deus quem sabe onde está cada um. E ele estava na presença de Deus. Tudo o que ele fazia. Não tinha um centavo. Uma vida miserável. Ele morava num lugar fantástico no meio de Paris, na praça da igreja de Santa Clotilde, na rue Casimir Perier. Enfim, eu estive lá faz pouco. E ainda na casa onde ele morava, está intacto, igual. Até tem o escritório que ele tinha, tem as cadeiras, tudo igual. Alguém alugou, se aluga, eu creio. É um baixo, térreo, é um pequeno andar, e lá tinha, digamos, o ateliê, e acima eles tinham o dormitório, e em fundo a cozinha, enfim, toda a casa é mais pequena que esta sala. Toda a casa. Mas bom, ele sobrevivia, sobretudo a partir de conhecer os irmãos d'Oxford, Emmanuel e Charles d'Oxford, que fazem o prólogo da Mensagem Reencontrada, a edição completa com 40 capítulos, e que fazem o prólogo, a apresentação. Além de Lança del Vasto, muito amigo de Louis Catio, que fez a apresentação da primeira edição no 46. A segunda é de 1956. E aqui a edição brasileira. Esta é a segunda edição. Sim, com a pintura dele. A primeira fiz a Madras, a Madras em 2005, e esta é de 2020, não sei, 23. Bom, então, Lança del Vasto, sim, era muito amigo dele, do mundo espiritual, do mundo esotérico francês, que marcava, digamos, as tendências que marcava, porque lá estava René Guénon, que era o grande pope do esoterismo francês. René Guénon, que terminou indo para o Cairo, fez uma resenha muito elogiosa da Mensagem Reencontrada, coisa que não era normal nele. Mas, bom, aí estou falando também da mensagem porque vão juntos. A mensagem aclara a pintura de Louis Catio, explica o esoterismo francês e a pintura francesa marcam a cultura. E os intelectuais franceses, enfim, França, a Ville Lumière era o centro do mundo cultural do mundo. Agora não, agora, enfim, tudo mudou. Mas, bom, nessa época ele estava aí no centro, no epicentro das vanguardas artísticas, da cultura, dos intelectuais, Sartre, Simone de Beauvoir, e toda essa gente que nós agora
que nós veneramos quase sem saber exatamente o que propunham. Mas, bom, essa é outra história. Então, a particularidade da sua pintura, da matéria, la belle matière, é uma matéria que fica, ele pinta com uma matéria que fica como vitrificada, está magicamente dinamizada, como esmalte vitrificado. Bom, é transparente, então é uma matéria que permite que a luz atravesse todas as camadas, chega ao fundo branco e rebota, não, volta, é reflexa. Então a pintura fica iluminada. E ele nunca barnizou nenhuma pintura, nenhuma, vernizou. Bom, desculpe o meu portunhol, não tem jeito, hein? Depois de 20 anos continuo com o meu portunhol. Bom, então ele nunca vernizou. Eu tenho duas pinturas dele, eu comprei a sua viúva, tenho duas pinturas na minha casa e estão, bom, na realidade são como amuletos, são como proteções, porque estão vivas, que é a diferença da pintura viva e a pintura morta, digamos pintura. Não vamos tampouco falar morto, porque é arte, mas, bom, é uma pintura que não está vivificada, é uma pintura que, bom, que é outra coisa. E ele falava do vibrato, como na música, o vibrato. A minha pintura, ele diz, é preciso pesquisar os tons transparentes e desobstruídos que deixam passar a luz na ida e na volta, criando assim um vibrato da cor, equivalente ao vibrato da música produzido pela defasagem ínfima do som. Ele compara o vibrato da música com essa matéria que está em concordância, em harmonia com a força que nos vivifica a todos, que faz possível que estemos vivos todos, que é a alma do mundo, que é Deus, que é o prana, que é mil nomes. Era a Virgem Celeste, enfim, não precisamos fazer teologia. É a força da vida, sem a qual não há vida aqui neste mundo. Tudo isso por quê? Porque Catio recebeu, e ele falou, e isso na mensagem reencontrada é repetido, ele diz, olha, eu, desta obra, da pintura, tudo que eu faço, eu sou simplesmente o piano. O pianista é o único espírito. Não é meu, nem queria assinar. Não queria assinar nem a mensagem, nem nada do que fazia. Mas a pintura, sim. A pintura, ele punha seu nome. Aqui se vê. Não se vê aqui. Esta não. Não, aqui não se vê. Deve estar um pouco mais para baixo. Normalmente ele. Um pouquinho mais perto. Assim? Não vai. Não. Normalmente. Bom, ele assina as pinturas, como Catio, Louis Catio. Então, é um alquimista que pinta, um alquimista autêntico, um alquimista que conhece a matéria porque ele teve uma revelação, ele fala isso, eu acredito nisso, ele teve uma revelação e Deus lhe revelou a matéria da vida pura, mas onde? Nele. A revelação é interior, não é nunca exterior. O mistério da alquimia é muito complicado, não complicado, é profundo, é simples. Você recebe o dom de Deus ou não. Se não recebeu o dom de Deus, se não for abençoado em termos religiosos, você não vai conhecer a sua própria primeira matéria, que está em você, e que estamos respirando ela. São dois aspectos da divindade que, quando se unem, céu e terra, etc., quando se unem, se manifesta em você, se revela você mesmo, o verdadeiro você mesmo, a sua alma imortal, sua centelha divina, a sua Virgem Negra, é a primeira matéria. Essa. A primeira matéria com a que Deus construi em você o templo, o verdadeiro templo, ou o corpo de luz em termos teológicos, digamos.
o corpo de glória. Então, a sua pintura é simbólica. É viva, é uma pintura simbólica. Podemos dizer que é metafórica também. Bom, tem analogias com a obra da regeneração humana. A sua pintura, ele não pinta o que sonha, o que imagina, o que intui, ele pinta aquilo que conhece sensivelmente, interiormente, então ele traduz fora um mistério interior. É igual que uma revelação de um texto inspirado. É como o verbo te fala. Então, como traduzir essas palavras, que às vezes são textuais, outras, maioria não são, como traduzir em palavras deste mundo o que não é deste mundo? Esse é o grande dilema, digamos, das revelações. E só tem um jeito, uma forma, é revelar, isto é, voltar a velar. Porque é impossível falar diretamente disso que está neste mundo, mas que não é deste mundo. E isso está na pintura de Catio. Por exemplo, estamos aqui, tema universal. É oriental, é mexicano, é México, a serpente e o galo. O galo. Então, o galo tem penas. Ele voa, é uma ave, ele voa, portanto, é símbolo do céu. O céu não tem corpo, mas ele voa eternamente, circula universos, no mesmo sentido, verso, e a serpente está em nós. Então, é uma luta, é um combate. E Louis Catio, uma carta a um amigo, diz, assim, para conhecer, mais ou menos, nós temos que repousar e amar, e depois lutar. Mas essa luta é amor. É um combate de amor. E ele sabe do que está falando, mas como explicar algo interior que é um combate? Esse combate está na Bíblia, está em toda parte. E aqui ele pinta esse combate entre os dois, o fixo e o volátil, que implica, em termos alquímicos, a dissolução e a coagulação. E não quero me alongar muito. Há uma passagem no Gênesis que diz, e fala de ela, a virgem, e a serpente. Então, diz, tu, a serpente, morderás o pé, o talão dela, e ela te aplastará a cabeça. Eu solve, eu coagula. Isso está na Bíblia, porque a Bíblia é um texto também de alquimia. E aqui temos uma representação mais do mesmo, finalmente. Uma coisa que é preciso dizer, a pintura de Catio é simbólica, não tem nada a ver com o manifesto do surrealismo de André Breton, ele não tem nada a ver com o surrealismo. Não, ele não se afunda esses baixos fundos da alma, onde está essa escuridão, enfim, isso que muita gente percebe e que pode provocar em muita gente, enfim, loucura. Não tem nada a ver com esses baixos fundos da alma que dizia René Guénon, que sabia de que falava. Porque, então, não tem, é uma pintura simbólica que expressa, poderíamos dizer que é uma teologia plástica dos mistérios da regeneração humana. É uma iconografia que fala da nossa regeneração, aspectos diferentes, como um calidoscópio. A mensagem reencontrada, como a pintura de Catio, eles, como os verdadeiros alquimistas, ele mostra velando e vela mostrando. Vela mostrando e, ao mesmo tempo, mostra velando. Por isso é uma revelação, voltar a velar. E aí tem aspectos que se podem mostrar
mas o verdadeiro sentido fica oculto. E tem outros que se deve ocultar, mas ao mesmo tempo se está mostrando alguma coisa. Esse é um versículo da Mensagem Reencontrada que diz isso. O sábio mostra velando e vela mostrando ao mesmo tempo. Enfim, sempre é o mesmo. Como a partir da realidade comum se alude ao real, com maiúscula. Então, bom, ele está no mundo dos, como dizia antes, no epicentro da cultura, da filosofia moderna, das artes. Então, mas claro, ele nem é fovista, nem é o post-impressionismo de Van Gogh, que também usa esse traço grosso, como outros. Ele é expressionista, tem algo não abstrato, expressionista figurativo, fovista também, essa cor intensa, provocativa. Talvez o pintor que mais se assemelha, semelhante a ele, é Rouault, Georges H. Rouault. Aí na internet pode... Rouault. Rouault, ele não alquimista, mas é um esotérico católico não papista que pinta os mistérios do cristianismo e do esoterismo. Ele é muito, e ele está catalogado como fovista, também expressionista figurativo, fovista. Talvez o que mais se vocês entram na internet e buscam aí na pintura de Georges Rouault, e são coetâneos. Catió morre em 1953 e Rouault em 1958. Eu creio que se conheceram, porque moravam em Paris. Mas ele não fala muito pouco da pintura nas suas cartas. Vamos ver um exemplo. Não vou aqui fazer uma exegese, um comentário da sua pintura, mas está aqui esta bela pintura, A Selva Filosofal. A selva, claro, mas onde está a selva? Em você. E a esmeralda está aí oculta no meio da selva. Outra forma de falar do que se acorda em você, graças à união, outra vez, do céu e da terra. Então, aqui temos uma Ísis, evidente, ela tem asas, é a Virgem Celeste, é a Virgem cristã, digamos, em aspecto celeste, a força do céu, que monta, literalmente, o tigre que está em nós, que é o fogo. É evidente, é o sol, é o fogo, e a serpente que sempre está por aí, porque está em nós. E ela trabalha sempre, ela sempre trabalha, ela não se cansa jamais. Mas, então, vem essa circulação do volátil, essas aves, essa borboletas, a circulação da matéria no Atanor. Ao mesmo tempo, tudo acontece numa terra que era deserta, mas é aurífica ao mesmo tempo, é ouro, é nosso ouro. Então, essa força solar que nós temos, essa divindade em nós que é masculina, é montada e dominada pela feminina, que é a Ísis, e os dois fazem a união do céu e da terra e se convertem em um, porque Deus é um. E é o corpo de luz em termos cristãos. Toda a sua pintura, por quê? Porque ele pinta o que conhece, não o que imagina. A pintura, a alquimia, esta é a alquimia, a pedra filosofal. Tudo é congelado, claro,
porque tudo está congelado em nós, até que vem a primavera. Degela, então vem um mês de Nissan, a Pesach judaica, a Páscoa, que degela no hemisfério norte, claro, Catió, hemisfério norte. Então, aí está o Atanor, ele recebe a influência do céu, ela vermelho sempre encarnado, é encarnação, é carne, é sangue, é vermelho. O azul é celeste, tem o sol negro, que vai se convertir em sol completo, como o outro, como o tigre. Enfim, são alguns... só um breve comentário. Não sei se se pode falar assim, mas eu creio que, de fato, ele renova a simbologia, a iconografia alquímica tradicional. Porque desde o século XVII, XVIII, e depois, sobretudo, desde a aparição da imprensa, que se multiplicam os livros de imagens iconográficos sobre esoterismo, Rosacruz, alquimia, e alguns são realmente um excesso. De tudo, pretender numa página representar tudo, como faz Conrad na sua obra, a Eterna Sapientia, a Sabedoria Eterna, ou outros. Então, ele pega... até os desenhos são simples. Ele pega o conceito tradicional, a partir dessa união dos que estão separados, a partir do solve, do coágula, da manifestação, das múltiplas formas que tem essa manifestação, e ele renova a iconografia tradicional, que, por exemplo, se vocês entram na internet, buscam a Aurora Consurgens, atribuída a Santo Tomás de Aquino, nada. O autor é anônimo. Ele comenta a Bíblia em termos alquímicos. Aurora Consurgens, que vem da Bíblia, que quem é essa? O Cantar dos Cantares, Cântico dos Cânticos. Quem é esta que se eleva como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, terrível como batalhões? É ela, claro. Se eleva. Quem se eleva? Ela. Onde? Em você. E essa obra, que é do século XIV, final do XIV, no XV se une a ela uma coleção de imagens, de iluminações, de cor, que são muito conhecidas no mundo alquímico. E tem a ver muito mais com essa iconografia tradicional que com a do século XVII, muito barroca também. O XVII é o século do barroco. Então, também a iconografia alquímica é muito carregada. Então, Catió e os grandes, aunque tem exceções, claro, diz, olha, diminui a matéria, diminui o discurso, aumenta a experiência, porque o que você tem que pedir, a divindade, é a experiência, senão você está fora. E o mistério está dentro de você. Isto é a arte real. A arte real porque é a arte que manifesta o real a partir da realidade nossa, que é um elemento clave, essencial na pintura de Catió e na alquimia, na cabala, que é a magia. Mas não a magia de feiticeiros, de essa coisa do baixo astral, absolutamente baixíssimo astral. Não, é a magia divina, a magia que é um dom de Deus também. Então ele diz que pintar é exercer a magia, porque senão não há criação. A mensagem reencontrada diz na oração preliminar: Criador mágico dos mundos é Deus. Porque não há uma criação racional, não tem nada a ver com o nosso mundo, mas somos parte desse mundo.
criador mágico dos mundos. E ele diz, na página 77, podem ver, não? A sensibilidade do artista é um instrumento essencial da arte. O inesgotável fundo comum de expressão mágica. É a faculdade de penetrar os seres e as coisas e de participar dos estados múltiplos da criação visível e invisível. Esse é como ele define a sensibilidade do artista. Tem que ser uma sensibilidade ligada à magia. Não é uma sensibilidade emocional, física, não. É ligada à força da magia, as forças que estão aqui. Um mago, até um mago negro, o que ele usa? A sua força sexual, o fundo, o que está aí, e o que está no ar, para fazer uma magia de baixo astral. Mas, claro, se intervém Deus, aí o produto é outro. Então ele continua dizendo, em outra parte, a página 35, a obra de arte é, portanto, uma criação mágica. E como a procriação, ela exige, para dar lugar ao ser, uma carga psíquica produzida pelo espasmo de amor. É por isso que existem tão poucos homens e tão poucas obras vivas neste mundo. Porque a projeção mágica é um ato difícil acima de tudo, como a da transmissão integral da vida. Olha, essa é a arte viva, o produto, a arte viva. Pode dizer, olha, isso é onírico, é surrealista, é onírico. Breton dizia, bom, Breton queria que Dalí, Catió e outros entraram no movimento, claro, porque ele interpretava surrealisticamente isso, como a obra de Dalí, que às vezes é surrealista, mas que está além de todos. Esse é um gênio entre todos os da época. E aqui é surrealismo, não? Não, é um realismo oculto. É o real oculto nas formas da realidade comum. A Bela Adormecida dos contos de crianças. Ela, onde está? Em nós. Ela está adormecida, é inverno, está gelada. Espera a primavera do Espírito Santo. Aqui ela espera a força do céu masculino, porque se pode intercambiar perfeitamente masculino e feminino. E se ela é aspecto feminino, ela é a nossa Virgem Negra. E ela espera o seu cavaleiro, que vai acordar ela e vai se unir amorosamente a ela. E aqui temos elementos que ele vai... enfim, mas o essencial está aqui. É a coroa zodiacal, porque tudo chega a partir da coroa zodiacal, que é a alma do mundo. Quem preside tudo é o Sol que é Deus, que cria tudo o que está neste mundo, e que ela tem um fundo que está no subterrâneo, digamos. Ela tem essa cama azul com estrelas, porque a sua origem é estrelada, a sua origem está nas estrelas, não as que vemos, as verdadeiras estrelas, os verdadeiros sóis, que são um sol no outro mundo. Então, aqui tem muitos elementos e uma história para crianças, que se pode explicar perfeitamente a um menino, que ele compreende tudo que é mágico naturalmente, porque ainda não se perdeu no mundo. Ele conserva essa intuição profunda, essa memória profunda de que isso é assim. E por isso a criança que você explica o conto tem que ser sempre igual. Não pode inventar, não pode modificar. Não. Sempre igual. E tem razão. Tem que ser. Senão, não sei, quebrou a magia. Já quebrou a magia. Então, quando ele pinta a crucifixão, olha, esta crucifixão não é a imagem da iconografia cristã normal, evidentemente.
nem católica, nem evangelista, ou enfim, protestante falamos, porque protestavam, mas não, evangelistas, enfim, tem muitas religiões cristãs. Então, ele está dizendo, o fundo, de onde emerge a ressurreição em nós, prévia essa dissolução na cruz, esse morrer, a cruz somos nós, faz assim, é você a cruz. Então, do Adão primordial, dos ossos, do que é mais sólido, que é o corpo da nossa divindade, que está sepultada em nós. A lua é o sol, porque se tem que unir, tudo está aqui, está representado, enfim, o combate da morte e da vida, do mors et vita duello, o combate de amor, da vida e da morte. E a respeito da magia, tem um texto que não é tão comprido, não, mas vale a pena. Na página 34, ele diz que revoluciona absolutamente o que os historiadores da arte dizem da origem da arte. Mas, claro, ele sabe do que está falando. Não é um erudito. O problema da academia, dos intelectuais, não de todos, mas muitos, eles sabem tudo, mas não compreendem nada. É muito melhor não saber nada e compreendê-lo tudo, que é Catio. E ele diz, a origem da arte não é o resultado de uma necessidade estética, como se crê comumente, senão de uma necessidade de dominação mágica. Os primitivos conheciam muito bem a poderosa ação exercida sobre a alma coletiva de certas espécies pelo influxo mágico do feitiço da caça. Eles se punham em relação com a egrégora do rebanho, por meio de um rito de sensibilização da imagem pintada, e obtinham seu consentimento, assegurando a perenidade da espécie, sua perpetuação pela salvaguarda das fêmeas e das crias. Eles faziam um pacto mágico com o rebanho. Eles dirigiam o rebanho, e isso faziam também os índios dos Estados Unidos com os bisontes. Mas isso ninguém explica isso. Eles atuam sobre a egrégora da manada, a dirigem para onde eles podem caçar mais facilmente os machos, adultos. Não as fêmeas nem as crianças, porque mantém a vida, respeita a vida e permite que a vida siga vivendo no mundo natural com leis naturais, e eles se alimentam porque formam parte da vida. E se estão aqui e, além de tudo, tem um Deus nele, ele tem direito a matar para viver. Porque aqui, diz a mensagem reencontrada, só podemos viver neste mundo matando. E quem fala o contrário é ignorante. Você mata o alface. Não está vivo o alface, claro que está vivo. Mas não tem sangue. Então, a magia está intimamente vinculada à verdadeira criação, finalmente. Então, bem, eu já falei bastante, não sei se... a crucifixão, depois a Maria Paritura. Olha, é uma imagem, ainda essa é mais ortodoxa, digamos assim. A alma do mundo, esse, não sei como se diz, sim, la Visica Piscis, que tem a ver com isso, é a força do céu, a alma do mundo, que é Deus, que dá vida a tudo. E nós procedemos daí. As almas, em cada um de nós, vêm da alma do mundo, da psique megalé, que dizia Platão. Então, ela tem aí o Cristo, que é essa hóstia que tem aí no peito meio escondida, porque o fruto dela é ele.
ao mesmo tem aí uma flor, porque a flor é o emblema, o hieroglífico de Maria, da virgindade, porque a virgindade dela emana um perfume. Por isso é associado à flor. Não é uma flor, mas vamos dizer, se parece a quê? A uma flor. Se parece a quê? A uma mulher. Se parece a quê? A uma mulher que está grávida e que vai ter um menino, um filho, a hóstia branca, que é o Verbo, seu filho, porque ela foi fecundada por Gabriel, não por um homem carnal. E tudo isso, onde acontece? Em nós. E isso é o que representa Catió. Sempre temos, quase sempre, o Sol e a Lua. E outra virgem, outro aspecto, esse não é tão comum, não é tão ortodoxo, digamos assim. Então, é a Virgem Maria, claro. Olha, a M é bem clara, a M, temos aqui a M, olha a M, Maria. E o que tem embaixo é uma serpente. Aí a serpente, sempre está a serpente. Claro, porque está em nós. Então, ela é uma árvore, porque como a mulher grávida dá fruto, é o filho, a árvore dá a flor, Maria, e logo dá o fruto, que é Cristo, que é o verbo, o logos, a palavra. E ela é a lua cheia, porque a lua não tem luz própria, recebe do sol. Então, uma mulher grávida de Deus, como Deus é a luz, a sua barriga resplandece como a lua cheia. Por isso, a lua cheia é o símbolo hieroglífico da Virgem fecundada. E tem um aspecto terrestre, verde, com flores, porque isso está na Terra, e a Terra somos nós, e ao mesmo tempo, aí atrás tem duas asas brancas, puras, porque ela é volátil. Ela também é a Virgem Celeste e Virgem Terrestre, como na religião egípcia. A Isis Celeste e a Isis, quando é sentada, é a Isis encarnada. E até com um menino, porque não é que se copia, é que Deus inspira o mesmo aqui, faz 4.000 anos, no Oriente e no Ocidente. Falam o mesmo, sempre. É a mesma revelação. Outra virgem, menos convencional, mas é o mesmo. Ela é virgem germinativa, claro, porque temos uma semente em nós que deve germinar. E vamos chamar de semente, porque germina, é uma semente de vida pura, que germina, que floresce, que fica uma árvore e que dá o fruto, que é Cristo. E outra vez o Sol e a Lua, aqui, enfim, um símbolo do pelicano ou pelícano, não sei como se diz. Pelicano? Pelicano, que alimenta os seus filhos da sua própria vida, que se abre e se dá o símbolo de Cristo no cristianismo também. Isso que vem da alquimia, claro. E o cristianismo aceitou perfeitamente porque compreendiam, o cristianismo tradicional compreendia, e ainda alguns compreendem os mistérios que são muito mais fantásticos do que pode explicar exteriormente as religiões. E que mais? Ele foi perseguido lá, não, na França? Não. Pela igreja? Não, na igreja a França não existe, não tem nenhum. Está proibido pôr um crucifixo numa escola, você é prisão. Está proibido. A religião, desde 1789, foi proibida, o catolicismo em particular. Queimaram as igrejas, perseguiram, mataram os católicos. E a França é a mãe de tudo o anticlericalismo, a antirreligiosidade moderna. Foram eles que inauguraram, nesse aspecto, o mundo moderno, a superstição. Tem que combater a superstição. E ainda, na Espanha, se fala em termos de século XVIII, porque a igreja, a religião é tudo superstição, e a religião
explode o povo. A religião católica não explode nada, nunca. Em todo caso, outras religiões que cobram. Mas, bom, esse é outro tema. Mas ele não tinha, não, ele simplesmente era ignorado pelos alquimistas da época, o Jean Cancelier, que está atrás, não ele, outros dois, o Mistério das Catedrais, que fez um grande sucesso e pôs a alquimia na moda outra vez. O Mistério das Catedrais, que é a obra de Julien Champagne e outro. Anônimo, mas foram eles que, com o material de Georges de Lubitsch, criaram um texto interessante. Não é revelado, não é inspirado, mas é muito de uma boa erudição. É melhor o livro hieroglífico de Nicolas Flamel, que é uma historinha, mas bom, ele está num mundo ignorado dos artistas, dos pintores, dos alquimistas, e ele faz a sua vida até que conhece a Emmanuel Charles Osborne, que Emmanuel é nobre, é um barão belga, e que, graças a René Guénon, se conheceram, ajudaram ele, economicamente até, e publicaram a Mensagem Reencontrada. Jung também? Jung... Não, nada. Bom, Jung estava... Jung escreveu uma obra que é Psicologia e Alquimia. E claro, Catio e os alquimistas tradicionais dizem a psicologia é muito útil, sobretudo neste mundo onde tem cada vez mais perturbações emocionais e mentais. Mas não tem nada a ver com a alquimia. A alquimia fala do Deus que está em você e do Deus que está no céu. E o seu mapa astral, o que é psicólogo, o mundo emocional e psicológico é este mundo, é o mundo do exílio. E na Mensagem Reencontrada fica bem claro. Mas, bom, Jung, ele exumou, ele descobriu a parte mais interessante da Aurora Consurgens, que antes citei. Não se conhecia, ele descobriu essa parte a mais interessante. Aurora Consurgens. Bom, então, já para ir terminando, Catio está num mundo que vai ao contrário dele, absolutamente. Então, estamos no mundo do pós-impressionismo, da cultura que começa a se dissolver, enfim, um mundo que quebra a imagem, a imagomundo que tínhamos até agora. Os artistas e depois os filósofos, eles criam uma imagem quebrada, eles finalmente destroem a imagomundo tradicional. O cubismo, a arte abstracta, tudo isso é finalmente a inovação. Vamos terminar com o mundo como está, porque não gostamos. Então, o marxismo, que comprova que jamais poderá fazer a revolução comunista, porque os operários não são comunistas, os operários querem ganhar a vida e, se é possível, ser ricos. Então, como no mundo, na época, um mundo comunista reparte pobreza e não riqueza, então, olha, temos que criar outra via, dinamitar os fundamentos morais, intelectuais, estéticos do mundo moderno. Aí tem são progressistas, comunistas como Pablo Picasso e outros, eles destroem a imagem, mas também, olha, por exemplo, Sartre, o existencialismo, Simone de Beauvoir, que morreu no 86, não faz tanto, faz 40 anos, ela dizia: não se nasce mulher, se chega a ser mulher. É uma construção sua. A biologia, o atavismo, a vida, as leis naturais, não. Tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. E temos que mudar de cultura. Então, a antipsiquiatria, não, você não está louco, é a sua família que ficou louco você, é
a opressão da sociedade que reprime seus instintos mais nobres, ainda que sejam muito escuros, mas são seus, e por que não? Vamos mudar todos os valores. E ele está nesse mundo. Ele começa a ver como, na correspondência com René Guénon, ele está já anotando tudo isso. E a aceleração da vida. Ele diz entre eles, olha, você se percebeu como está tudo acelerado neste mundo, e toda vez mais, e tudo isso vai ao caos, que é o que temos hoje. E, claro que tem outras forças que intentam reordenar, intentam criar o cosmos no caos. Mas, bom... Principalmente a IA, né? A IA. Não, a IA a IA depende de como você usa, como tudo. Mas toda essa indústria do algoritmo. Mas é uma sociedade líquida, que já não tem valores, que até não é correto politicamente em muitos lugares da Europa dizer que temos que defender uns valores básicos. Ah, não, você é fascista. Você é reacionário. As Big Techs têm um projeto bem legal aí para o mundo. As quê? As Big Techs. Big? As grandes empresas. Ah, sim, claro. Bom, e detrás, enfim... Lá no Silicon Valley, lá eles estão... Então, Catilhau está longe, muito longe disso que vai vir. E, enfim... Então, temos, e finalmente, já para termino, ele critica um aspecto do mundo artístico que existia na França e no mundo, e continua existindo hoje, claro, que fala a verdadeira arte é mágica, tem que criar coisas vivas, e o que está acontecendo no mundo artístico, uma parte dele, na época, ele diz que tudo isso está bem longe da vida lamentável, o que ele defende, o que ele postula, tudo isso está bem longe da vida lamentável dos fracassados da arte, vida de botequins, de discussões vazias, de mulheres, de bebedeiras, de arruaças mortalmente tristes que anestesiam a sensibilidade em lugar de magnificá-la, como faz a sese livremente consentida. Não podendo encontrar-se na meditação, eles tentam se esquecer na droga ou no desordem. São filhos de burgueses vazios, medíocres, ignorantes, insolentes e vulgares, que brincam de artista, de boêmio e de revoltado. Isso hoje faz 100 anos, enfim. Bom, aqui temos, e termino com isso. Obrigado por me escutar, obrigado a Fábio que fez possível a obra, e também a mensagem da Reencontrada, que faz 20 anos que venho para o Brasil para divulgar a obra de Louis Catillon, e aqui estou. Obrigado. A mensagem Reencontrada e a física e a metafísica se complementam perfeitamente. E a mensagem explica muitos aspectos da física e metafísica. Se vocês veem, essa pintura está comentada num versículo da mensagem que diz: a arte sem a natureza é impotente, e a natureza sem a arte é cega. As duas reunidas constituem a perfeição da obra divina. A arte sem a natureza, a natureza é terrestre, natura somos nós, e a arte vem do céu, a inspiração que é ela. Precisa os dois, senão não há perfeição da obra divina. Há criações deste mundo. Nessa obra você comentou alguma coisa de uma esmeralda, sim, uma coisa assim, tem, né? Ela aparece? Não, ela aqui, pelo menos que eu saiba, ou que eu veja, não há a esmeralda, mas a esmeralda é a divindade em nós, que tem muitos nomes: semente divina, alma imortal, e a esmeralda é o equivalente nas pedras minerais ao ouro.
Nós temos em nós uma selva impenetrável que só Deus pode abrir essa porta, digamos, e descobrir a nossa esmeralda. Então, essa esmeralda tem a ver com ele, tem a ver com o tigre, com o sol, é solar, e tem a ver com a serpente. Olha que na cabeça dessa serpente tem a pedra dos filósofos e a cruz acima. Cruz é sempre terrestre, encarnado. Matéria pura, divindade encarnada, a cruz. E a pedra dos filósofos, claro, que está na Bíblia, que está, enfim, está na Bíblia. Deus eu sou a tua rocha, sou a tua pedra, enfim, está no Evangelho. Bem. Mas a esmeralda em si tem um significado, é uma pedra mais... Sim. Bom, uma pedra importante e muito bela. Tem muito aqui no Brasil. A Esmeraldinha. É uma cidade, é? Sim, tem na Bahia. É na Bahia, sim. Eu comprei aqui esmeraldas, sim. Algumas imagens lembram cartas do tarô, né? Ah, sim, Mesmo algumas que você passou aí. sim. E qual a relação assim do cachorro com o tarô? Aqui não está. E essa, sim. Tem a ver, esta talvez tenha a ver com cartas do tarô, mas tem outras, claro, aqui no livro não, é impossível. Catio pintou mais de 200 quadros. E tem alguns que, digamos, o código estético ou iconográfico tem a ver com as cartas do tarot de Marselha. O único tarot tradicional é o tarot de Marselha, que tem um conteúdo alquímico hermético. Os outros tarot, White e muitos outros, são tarot que servem para a geomancia, para a cartomancia. São úteis para a cartomancia, mas não são hieroglíficos da obra da regeneração, do arte real. Então, enfim, essa é a boa. E ainda não a editora, a casa que publica com as cores tradicionais é Tarot de Marselha não, esse inventa. É muito inteligente, muito bom, mas inventa. As cores, claro, desde o século XVI que circulam essas cartas do tarot. Mas, claro, e tem 1000 versões, com cores diferentes. Não, como se chama? É francesa, de Marselha, Tarot de Marselha. O Tarot de Marselha, que a editora, não lembro agora o nome. Por exemplo, o livro das figuras hieroglíficas de Nicolas Flamel. Tem uma igreja em Paris, na Rue Saint-Denis, onde está a efígie de Nicolas Flamel e da sua mulher, que era Pedernel, La Pierre Enel. Ela é a pedra, digamos, mas foi roubada. Então, Nicolas Flamel, ele dizia que tinha umas figuras hieroglíficas do cemitério aí no bairro e que eram, na realidade, fala das cartas do tarot. E ele descreve a carta do juízo como hoje a conhecemos. E é do século XVI, XVII, essa obra. E ele a descreve tal como a conhecemos. Então, enfim, ele não compreendia nada, vai a Santiago, faz o caminho de Santiago, que começa em Paris, la Rue Saint-Jacques, aí a meio quilômetro da igreja, e então pelo caminho ele encontra um cabalista e revela para ele, enfim, uma historinha, mas que tem conteúdo absolutamente alquímico, e lá está descrita a carta do juízo. Os dois anjos, a trompeta, os personagens, central, que está de costas, e os dois que estão rezando. Enfim,
todos falam o mesmo, se são autênticos. Muito obrigada mais uma vez. São duas questões só de esclarecimento. A primeira é, onde estão essas obras dele todo? Tem algum lugar que está reunida ou está esparsa? Quais obras? As obras do Catiu, as Catiu. pinturas. Tem vários... fizeram na Bélgica uma exposição faz anos, mas não se fez mais. Tem uma edição do ano 24, de Philomène, em França, que é Catiu Art Magique. Catiu Art Magique. Lá tem muitas obras muito bem reproduzidas. É uma introdução, é bom. É uma editora que trabalha bem. Catiu Art Magique. Mas eu acho que ela perguntou aonde estão os quadros dele. Não, estão na minha casa 2. Outra coisa é, ele próprio escreveu alguma coisa sobre essas obras? Algum Não. tipo de... Não, só... ele às vezes faz comentário de um versículo da mensagem. Faz uma alusão a uma imagem de algum autor, de algum pintor, mas não. Tem muitos, nem conhecemos, não conhecemos todos os proprietários. Sei que tem muitos amigos meus que moram, que são belgas, e que o amigo meu tem esse na sua casa, essa pintura, fantástico, é grande, é fantástico. Claro, está vivo. Ele também está vivo, sim. E na Espanha também temos aí, perto de Barcelona, amigos que compraram, porque a sua viúva comprava para ter dinheiro, vendia, e nós comprávamos. Quando tinha dinheiro, ia para lá e comprava alguma pintura, mas o resto foi comprado, que é uma política que faz a França e outros países, compram tudo o que é de um autor morto. Quando decide, compram o que está à venda, o que está à venda, a Pinacoteca Nacional compra tudo. Mas hoje você tem, então, Está aí com proprietários particulares. Sim, Não tem nenhuma... mas se talvez entrando muito a miúdo, entrando na internet, pintura venta Catiu. Pintura venta. Quem vende uma pintura de Catiu? E talvez. A minha mulher comprou numa subasta por telefone, uma subasta em Paris, uma pintura de Catiu, que me deu de presente para o meu aniversário. Mas isso não é normal. Hein? Faz 10 anos, 11 anos. Pujando, se diz? Não, é espanhol. Pujar. Dou 5.000, 5.500, 6.000. Leilão, pujar. Leilão. E pagou. Porque antes valia muito barato. E agora toda vez é mais caro, claro. Bom, enfim. Só uma curiosidade, no livro ele fala algo sobre essa ciência de produzir as tintas? Não. Porque ele não fala... deve ser um grande segredo. Não, mas tem alusões sim, mas diretamente não. Ele magnetiza, ele vivifica a matéria, porque são pigmentos naturais. Ele fazia como pode fazer qualquer, com pigmentos naturais e com o medium, o óleo, enfim, fazem a sua pintura. Ainda tem pintores que fazem a sua pintura com produtos naturais, matérias naturais. E ele, nos primeiros 8 capítulos, fala disso. Tem pistas, digamos, tem indicações. Mas, claro, vivificar, aí é você já que tem que pôr aí a força. E pedir ao céu que vivifique o que está fazendo. Um pouco tem a ver a técnica das ícones, o que faziam os artistas tradicionais que pintavam ícones no mundo ortodoxo, oriental. Eles entram num estado espiritual particular que por tradição eles conhecem. Então, entra nesse estado e a partir de aí, com a oração, com a meditação, com a presença de Deus, começam a pintar, a pintar a ícone.
é o mais parecido. E os antigos sabiam, claro. Cicero, ele explicava que na sua época, o século I antes de Cristo, tinha em Roma estátuas de bronze que choravam. E era assim, porque estavam vivas. E, enfim, e no Asclépios também fala das esculturas egípcias vivas. Tem um livro sobre as estátuas falantes, acho Sim. que do Ramon Ramon Arola. Arola. Interessante, sim. Não sei se pode comprar, eu acho que sim. Ou está descatalogado a fazenda, mas pode ser que se possa comprar. Bom, então, obrigado e até. Não, a vocês.